Superman contra Conquest, um dos Viltrumitas mais poderosos que existem e um cara que está louco por uma boa luta. Hoje, ele vai realizar seu desejo. Ele vai enfrentar o último Kryptoniano, Superman. Então, quem vai sair por cima aqui? Vamos descobrir. Conquest nasceu no planeta Viltrum como um dos poucos guerreiros que sobreviveram ao devastador vírus Scourge. Por causa disso, enquanto ficou vulnerável por um tempo, foi atacado pelos Ragnars, perdeu o braço e ficou cego do olho direito. Mas isso não impediu Conquest. Ele ainda é um dos guerreiros mais poderosos que os Viltrumitas têm, afirmando que não existe um mundo que ele não possa conquistar e qualquer um que ficar no seu caminho vai morrer. Assim como outros Viltrumitas, o corpo de Conquest é formado por átomos inteligentes, molecularmente iguais aos átomos normais, mas eles dão acesso a todos os tipos de poderes em nível atômico. Os Viltrumitas se destacam por usarem átomos inteligentes para diversos poderes. Super força, super velocidade, voo, e eles são a única raça no universo que tem átomos inteligentes literalmente codificados em seu DNA. É isso que os torna tão poderosos. E Conquest é um dos melhores e mais poderosos que existem. Ele é absurdamente forte, capaz de facilmente e tranquilamente dominar Invencível. Ele estava lançando o Invencível pelo mundo inteiro a cada soco que dava. Ele esmagou a mão do Mark, quebrou a perna dele e deixou ele completamente destruído depois da luta. Depois eles tiveram a segunda luta também, onde abriram um canyon do tamanho do Grand Canyon enquanto lutavam. E Conquest era tão forte que conseguia atravessar o Invencível com um soco, literalmente empalando e estripando ele no processo. E não foi só o Invencível que Conquest conseguiu enfrentar, ele também conseguiu lutar contra o Omni-Man e Nolan ficou com medo de enfrentá-lo. E Conquest também é mais poderoso do que outros Viltrumitas, como a Anissa, por exemplo. Mas isso nem é a coisa mais impressionante que Conquest já fez. Logo após sua primeira batalha contra o Invencível, onde Conquest ficou bastante machucado e quebrado, bem, ele simplesmente escapou da jaula que o Cecil tinha certeza de que era impossível escapar. Conquest simplesmente se livrou de 400 toneladas de aço temperado puro, depois cavou seu caminho por quase 10 km de terra. E ainda fez parecer fácil. E assim como todos os outros Viltrumitas, bem, Conquest não é só absurdamente forte, mas também tem uma resistência sobre-humana, e é quase impossível de ser derrotado. Ele consegue aguentar todos os tipos de socos e ataques do Invencível. Muitos desses ataques não fizeram absolutamente nada com Conquest, ele até ficou sorrindo depois. Veja, o Conquest adora uma boa luta, e ele estava provocando o Invencível só porque queria realmente lutar e levar alguns golpes de verdade no processo. E o Invencível realmente mandou ver nele. Ele estava recebendo alguns ataques devastadores à medida que a luta continuava, assim como o Invencível também estava levando alguns ataques devastadores do Conquest. E terminou com o Conquest sendo atingido por uma explosão atômica, tendo toda a sua pele queimada, e o Invencível usou a própria cabeça para finalizar o trabalho. Absolutamente brutal. Mas terminou com o Conquest se recuperando em apenas alguns dias e voltando à luta imediatamente. Invencível teve que fazer tudo de novo para realmente eliminar o Conquest de uma vez por todas. Ele é um homem incrivelmente difícil de vencer em uma luta e matar de vez. E aí vem o detalhe, Conquest é incrivelmente rápido, assim como todos os Viltrumitas. Veja, os Viltrumitas conseguem se mover muito mais rápido do que a velocidade da luz enquanto viajam por aí. Na verdade, Omni-Man é rápido o suficiente para voar por aglomerados de galáxias, possivelmente chegando a bilhões de vezes a velocidade da luz. Já foi dito antes que, para os Viltrumitas, bem, a velocidade de viagem e a velocidade de combate deles supostamente são exatamente as mesmas. E isso se aplica ao Conquest também. Ele não só é capaz de lutar em velocidades incrivelmente rápidas contra Invencível e Omni-Man, mas também consegue atacar e destruir naves espaciais enquanto elas viajam na velocidade da luz. Pois é, Conquest é absurdamente rápido. Sim, Conquest é absurdamente poderoso. Em um mundo distante chamado Krypton, um bebê chamado Kal-El nasceu de pais amorosos, a destemida astronauta Lara e o brilhante cientista Jor-El.
Mas quando Jor-El descobriu que os dias do seu planeta estavam contados, ele tomou uma decisão impossível, colocando seu filho recém-nascido em um pequeno foguete com destino à Terra. Lá, sob um sol amarelo, Cal cresceria e se tornaria algo extraordinário. Após cair na tranquila cidade de Smallville, Kansas, ele foi adotado pelos bondosos fazendeiros Martha e Jonathan Kent. Eles lhe deram o nome de Clark, criaram-no com princípios inabaláveis, ensinando-lhe o certo e o errado. Com o tempo, Clark se mudaria para a movimentada cidade de Metrópolis e se tornaria o maior super-herói que o mundo já conheceu, o Superman. Agora todo mundo acha que conhece os poderes do Superman. Super força, velocidade, durabilidade, visão de calor, sopro congelante. Mas é o seguinte, a maioria das pessoas não percebe o quão absurdamente poderosas essas habilidades realmente são. Vamos começar pela força dele. O Superman já levantou o peso do planeta inteiro no supino por 5 dias seguidos. E mal chegou a suar. Ele já segurou um buraco negro em miniatura na palma da mão e empurrou planetas como se fossem bolas de praia. E a única maneira real de testar seus limites será abrir um buraco de minhoca pandimensional poderoso o suficiente para engolir a Terra inteira. E isso sem contar as coisas cósmicas. Esse é um cara que já abalou vários universos enquanto lutava contra uma versão alternativa de si mesmo, e uma vez enfrentou um demônio conceitual. Em todos os pontos do tempo, em todos os mundos existentes, tudo ao mesmo tempo. Superman não é apenas forte. Nos quadrinhos da corrente contínua, ele é tão forte quanto a história precisa que ele seja, porque o Superman tem que vencer. Esse é o papel dele no universo. E ele é igualmente impossível de ferir. O cara já foi espancado por kryptonianos, levou socos do apocalipse e foi lançado de um continente a outro ou até mesmo de um planeta a outro sem sequer um arranhão. Ele sobreviveu dentro de buracos negros, ignorou o colapso de universos inteiros e até suportou ser arremessado por realidades infinitas. Ele aguentou golpes do Darkseid potencializado pela equação antivida. Ele suportou a força combinada de todo o espectro emocional e toda a magia do universo de uma só vez, e se levantou depois de ser atingido pelo cajado de Gog, que continha o poder dos guardiões, dos deuses e da fonte, tudo reunido em um só. Ele foi o último herói de pé quando o vampiro supremo Mandrake drenou toda a corrente contínua. Ele literalmente entrou dentro da fonte, algo que nenhum outro ser vivo jamais sobreviveu antes. E tem a velocidade dele, que basicamente é trapaça. O próprio Superman já disse que está além de conceitos como distância, capaz de reagir em atossegundos e se mover em tempo de Planck. Estamos falando de uma velocidade impossível de medir. Ele pode se mover por reinos sem espaço ou tempo, aparecer em qualquer lugar instantaneamente, e em combate pode atacar quase qualquer um dos quadrinhos antes mesmo que percebam que a luta começou. Exceto se for Barry Allen ou Wally West, você não vai acompanhar. Ponto final. Não podemos esquecer da visão de calor e do sopro congelante dele, que, surpresa, também são apelões. O sopro congelante dele já parou kryptonianos, lanternas, Mulher Maravilha e até o Darkseid na hora. A visão de calor dele é mais quente que o sol, forte o bastante para ferir ameaças de nível divino e precisa o suficiente para cortar praticamente qualquer coisa. No fim das contas, Superman não é apenas um super-herói, ele é o super-herói, o padrão de ouro, aquele pelo qual todos os outros personagens de quadrinhos são comparados. Os poderes dele não são apenas impressionantes, eles estão em um nível tão absurdo que é difícil realmente entender até ver as provas. No que diz respeito a corresponder às expectativas, ele não só corresponde, ele as define. Então, quem vence? Bem, vamos analisar. Sinceramente, essa luta não é nem um pouco equilibrada. Estamos falando de uma diferença astronômica de níveis entre os dois, e não tem como contornar isso. Conquest nem chegaria perto dos vilões mais poderosos do Superman, e o Superman não teria absolutamente nenhum problema em derrotar esse cara facilmente. Agora, isso não quer dizer que Conquest não seja poderoso. Conquest é um dos Viltrumitas mais fortes e poderosos. Ele certamente deveria conseguir replicar todos os feitos impressionantes já realizados por outros Viltrumitas. Como o Invencível já conseguiu empurrar luas antes, Omni-Man foi capaz de desviar um meteoro do tamanho do Texas.
Três deles juntos conseguiram simplesmente explodir o planeta Viltrum, um planeta confirmado como sendo 2 vezes maior que a Terra. Com o quão poderoso o Conquest era, por ele ter conseguido lutar tanto contra a Invencível quanto contra a Omni-Man, não acho exagero dizer que ele pode fazer muitas coisas parecidas quando se trata de força. Ele também é incrivelmente resistente, quero dizer, não dá pra explicar o quão difícil é realmente matar esse cara. Ele consegue continuar lutando mesmo com praticamente qualquer ferimento, literalmente qualquer ferimento, e vai continuar lutando até seu último suspiro. Literalmente, Invencível estava estrangulando ele, jogando e arrastando ele por todo o planeta. E Conquista ainda tinha forças suficientes para atravessar o corpo do Invencível com um soco, começando a puxar seus órgãos internos. Absolutamente brutal. Mas o maior trunfo de Conquista é que ele é rápido. Rápido, muito rápido. Ele tem alguns feitos de velocidade superior à luz em seu currículo, e todos os Viltrumitas são conhecidos por serem muito mais rápidos que a luz. Até mesmo essa luta aqui, enquanto Conquest e Invencível estavam batalhando ao redor do mundo, se movendo tão rápido durante a luta que, mesmo com Cecil e o governo tentando rastreá-los através de satélites super avançados e teletransporte quase instantâneo, às vezes eles ainda chegavam 5 minutos atrasados ao local onde Conquest e Invencível iam lutar. É assim de tão rápido que eles estão se movendo nessa batalha. Mas todos os Viltrumitas, incluindo Conquest, chegam no máximo ao nível planetário. Isso é o melhor que eles conseguem. Tipo, esse é o melhor feito de todo o universo, quando 3 dos Viltrumitas mais fortes explodiram um planeta. Mas até isso teve ressalvas, como o fato de que foram necessários 3 deles. Ou o planeta teve que ser preparado antes com um disparo do corredor espacial, senão os 3 teriam morrido no impacto. Superman, por outro lado, bem, vamos apenas dizer que Superman já está acostumado a mover e levantar planetas. Quero dizer, ele já moveu só a Terra mais vezes do que eu consigo lembrar. Ele puxou a Terra de volta para a órbita junto com o Lanterna Verde, tudo isso enquanto o Starbreaker tentava usar seu poder para mover a Terra para dentro do Sol. Ele puxou a Terra de novo junto com a Mulher Maravilha e o Caçador de Marte. Ele já puxou a Lua antes e regularmente realiza feitos em nível planetário. Ele até já levantou o peso total da Terra por 5 dias seguidos, mal suando com o esforço. E o Super-Homem está ficando cada vez mais poderoso. Chegou ao ponto em que o Super-Homem deixou claro que ele é possivelmente mais forte do que toda a física. E um conceito como peso já não significa mais nada para ele. Você está colocando esse cara contra um Viltrumita que no máximo tem força e poder ao nível da Lua. Nem é discussão. E você não pode argumentar a favor da fúria do Conquest, porque Apocalipse é um dos principais vilões do Super-Homem. Clark não tem problema nenhum em derrotar esse monstro. Há um argumento forte de que o Super-Homem literalmente derrota o Conquest com um único golpe e segue o seu dia. De qualquer forma, essa luta nem chega a ser equilibrada. O Super-Homem vence.